Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula de Processo Civil, parte geral. Eu sou o Fernando Prigol, alguns de vocês já me conhecem de outras disciplinas aqui do curso e eu serei o responsável também por passar essa parte introdutória do Processo Civil para vocês. Como o próprio nome já sugere, aqui parte geral, nós vamos passar aqui por requisitos, do procedimento. Vocês já sabem, nós temos um Código Civil, então a gente já tem o direito positivado em um código específico e o processo civil, ele só nos dá ali o caminho das pedras, os procedimentos que nós vamos precisar utilizar quando a gente quiser distribuir um processo, ajuizar uma demanda. Então, por exemplo, se alguém bateu no seu carro, você quer entrar com um processo contra a pessoa, você como advogado ou atuando em causa própria, precisa saber o devido procedimento. Então, a gente não vai entrar aqui na parte da petição inicial, da contestação dos recursos. E aqui muita gente desanima, fala, professor, então para que serve isso aqui? Veja só, a parte geral ela é muito importante para você saber os requisitos, não só das petições, mas, por exemplo, aonde eu devo ajuizar uma demanda. Será que eu vou para a vara da família? Será que eu vou para a vara civil? Ou para a vara do trabalho? Ou ainda qual que é o meu prazo para entrar com o processo? Então é aquela parte mais importante que te ajuda muito na prática depois. A gente vê muito no nosso dia a dia ali na profissão como advogado, por vezes alguns colegas, outros advogados distribuem demandas no foro errado, ou seja, deveria ter sido distribuído em São Paulo, a pessoa entrou com a ação no Rio de Janeiro. E aí você prejudica o teu cliente. E aonde que você descobre, então, onde que deve ajuizar? No nosso Código de Processo Civil, na parte geral. Às vezes, se você entende que tem mais de uma pessoa responsável por aquele fato, então você quer ajuizar um processo contra mais de uma pessoa. Será que você pode incluir duas pessoas como réu? Ou será que você precisa entrar com processo contra uma e entrar como processo contra a outra? Mas daí, será que a gente podia ter decisões conflitantes ali? Então é isso tudo que o Código de Processo Civil, na parte geral, vai nos trazer. É literalmente o caminho das pedras para facilitar a nossa atuação como advogado. Então não desanimem, não é porque a gente não vai entrar em petição inicial que a gente não vai falar de processo aqui. Muito pelo contrário, a gente vai falar das regras básicas, mas essenciais, que sem elas o juiz sequer pode ajuizar, pode analisar o teu pedido muitas vezes. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho lá no início do nosso Código de Processo Civil, que muita gente ainda chama de novo CPC, Porque em 2015, a gente teve uma alteração robusta, uma grande alteração, e hoje na sua prova e também na prática a gente já trabalha apenas com o novo, hoje não mais tão novo, mas o novo Código de Processo Civil. Esse novo código ele veio com 3 pilares muito sólidos, tá? Então você sempre precisa se lembrar desses 3 pilares e das implicações jurídicas desses ensinamentos que nós vamos aprender aqui. O primeiro deles, vamos falar da simplificação procedimental. O novo CPC de 2015, se comparado com aquele antigo lá da década de 70, ele nos trouxe um procedimento muito mais simples, o que é muito bom, tanto para nós aqui, para fazer a prova da OAB, como também na prática. Então o propósito do legislador foi pensar o seguinte, já tem o Código Civil, a lei já está lá. Por que a gente vai complicar apenas no procedimento? É claro que ele precisa ser organizado, mas a gente pode fazer isso de uma forma mais simples. Então ficou marcado pela simplificação procedimental esse novo CPC. E que, por consequência, temos também aqui a primazia do mérito. Esse aqui é muito importante, vocês precisam se recordar. Primazia do mérito nada mais é do que você prestigiar o bom direito. Ou seja, é você buscar evitar prejudicar uma das partes, porque eventualmente o advogado não foi muito diligente, ou ele perdeu algum prazo ali que não era peremptório, algum detalhezinho do processo, que por muitas vezes com o antigo CPC travava. O cliente ficava esperando uma resposta e a resposta não saía, porque muitas vezes o advogado não cumpria um requisito ali banal, que já tinha sido superado. Lá ficava preso.
No novo CPC, nós devemos primar pelo mérito. Então, o que eu quero que vocês tirem como ensinamento aqui dessa fortaleza, uma das 3 fortalezas aqui do nosso CPC? Sempre que estiver ali na questão da sua prova, algo no seguinte sentido: olha, o juiz pediu, se o juiz pedir para a parte juntar o documento e a parte não juntar, pode extinguir de plano o processo. Sempre que tiver uma questão assim, pode extinguir imediatamente o processo, desconfie. Porque você vai lembrar dessa fortaleza aqui, você vai lembrar, não, deve existir a primazia do mérito. Tá bom? Então, se é um vício sanável, o juiz deve sim oportunizar a parte a sanar aquele vício. Não pode extinguir o processo, porque você deve primar o bom direito. Você não pode ficar muito preso, engessado a regras meramente procedimentais para chegar no direito. Então, por isso que a primazia do mérito, ela é tão importante aqui para nós. Tá bom? Então, vimos simplificação dos procedimentos, que não deixa de ser uma das formas de homenagear o mérito, né? Então, aqui, a primazia do mérito. E, por fim, aqui nós temos a força dos precedentes. Vocês já devem ter escutado em um dado momento da faculdade que existe civil law e common law. Né? A gente aqui no Brasil, a gente adota civil law, né? Aquela lei civil, aquela muito pautada no código. Já nos Estados Unidos, vocês já perceberam, alguns de vocês, que lá o viés é mais da common law, é da lei comum, é de você prestigiar decisões passadas ali de cortes superiores, que eventualmente versava por uma matéria muito parecida daquela que você está julgando. Então a força dos precedentes é mais uma aqui das fortalezas, né, do nosso Código de Processo Civil de 2015. E aqui é muito interessante porque o que você precisa observar é que nem todo julgado é um precedente. Né? Às vezes você vai entrar com um processo e daí você fala para o teu cliente, não, nós vamos ganhar porque eu já olhei, tem um precedente da vara do juizado especial da comarca do interior. Né? Mas todos os outros são contrários, né? Você achou um. Isso não é precedente, né, pessoal? A gente precisa ver como que foi feito, se foi um órgão colegiado que julgou aquela demanda. Mas enfim, a gente vai ter outro momento para falar mais sobre isso. O que você precisa saber neste momento é que a gente tem esses 3 pilares do novo CPC e principalmente aqui o que você precisa saber, não para atuação como advogado você vai precisar de todas, mas para a prova da OAB é a primazia do mérito. Sempre que tiver na questão algo no sentido de que o juiz poderá extinguir imediatamente o feito, desconfie. Lembre da primazia do mérito. Aquilo ali é só um meio pelo qual você quer chegar a uma finalidade, que é a justiça, que é a boa aplicação do direito. Então, o meio, o procedimento não pode prejudicar o direito. Essa é a primazia do mérito. Vamos falar um pouquinho agora dos princípios que estão orbitando, né, sobre essas fortalezas do nosso Código de Processo Civil. Aqui em cima, nós temos a palavra ordenado. Isso tudo você encontra nos primeiros artigos ali do nosso Código de Processo Civil, tá bom? O que quer dizer o procedimento ordenado? Vocês sabem que um processo, ele inicia por iniciativa da parte, né? Você deve fazer uma petição inicial e ir até o judiciário, não é mesmo? Mas depois que você já cumpriu essa sua parte da petição inicial, cumpre, né, compete ao juiz depois determinar os atos a serem praticados. E esses atos precisam ser ordenados. Então, isso aqui é um princípio do nosso CPC, de tal forma que hoje você já sabe, né, que se você ajuizar uma demanda, distribuir uma petição inicial, vai ocorrer a citação do réu. E daí, vamos fazer uma audiência de conciliação e mediação, né? Aquela ali no início do processo, se ambas as partes abrirem mão, ela pode ser superada essa etapa, mas via de regra tem audiência. Aí o réu vai contestar, daí vai ter uma impugnação à contestação, aí o juiz vai dar um despacho, né? Olha, eu entendo que está pronto para julgar isso aqui, já está madura essa causa, é uma matéria que não é de fato, é apenas de direito, e eu acho que os documentos já comprovaram tudo. Posso já julgar esse processo? Aí as partes, sim, vamos pelo julgamento antecipado. E daí tem uma sentença, que é a extinção do processo, né? Ou se o juiz entende, às vezes, não, olha, eu não estou bem convencido aqui, uma parte fala uma coisa, a outra fala outra, viu? Vocês não têm aí testemunhas, vocês não querem
pautar uma audiência de instrução para a gente ouvir testemunhas, o depoimento pessoal da parte, né? Às vezes o juiz quer olhar para a parte, quer fazer algumas perguntas, e depois apenas você vai colocar as suas razões finais e daí a sentença. Então hoje a gente já sabe todo o procedimento. E graças ao quê? A este princípio, que nos fala que o processo civil ele vai ter uma ordem ordenada, né? Vai ser tudo ali conforme diz o nosso código, a nossa Bíblia do procedimento aqui no processo civil. Indo aqui ao lado, nós temos a solução consensual. O que isso nos diz? É aquele ato que eu fiz a menção agora há pouco da audiência de conciliação e de mediação. Essa audiência, se ambas as partes abrirem mão, ela pode ser superada, mas via de regra você vai ter a audiência de conciliação, em que na abertura da audiência o conciliador ele já vai perguntar: autor, você tem alguma pretensão? Ou réu, você tem uma proposta de acordo para fazer para o autor? O autor aqui pede 10. Você quer fazer uma proposta, e daí quem sabe o autor pode fazer uma contraproposta, né? Então essa solução consensual, ela é muito marcada pelo momento da audiência de conciliação. Mas o que vocês precisam saber é que isso é um princípio do Código de Processo Civil. Então, em todos os momentos do processo, em todos os graus de jurisdição, deve ser incentivada a solução consensual. Afinal, ninguém gostaria de estar ajuizando um processo contra outra pessoa, né? No nosso mundo perfeito, não precisaria existir judiciário. Mas, uma vez que as partes buscaram o judiciário, deve também o judiciário sempre buscar esta conciliação, essa solução consensual. E aqui fica um parênteses, porque às vezes na OAB é difícil, mas a gente já viu cair em outros concursos, cobrar, né, na hora da prova a diferença entre um mediador e um conciliador. Né? Muita gente fala assim, designe-se audiência de conciliação e mediação. Aí você fica assim, mas qual que é a diferença de um ou outro? É a mesma coisa? Então, assim, via de regra, o mediador, ele é aquela pessoa que ele só está ali para juntar as partes. Então, autor, diga o que você pensa, réu, diga o que você pensa. E ali eles vão discutir e tentar chegar a uma solução. Já o conciliador, ele tem uma posição mais ativa ali na audiência. Ele fala assim, olha só, autor, você está pedindo 10 mil reais para o réu. Réu, 10 mil reais, tudo bem, pode ser muito, mas ofereça 7. Autor, abra a mão de 3. Aí ele tenta fazer aquela conciliação entre as pessoas. O conciliador ele tem uma posição um pouco mais ativa do que o mediador. E isso tudo parece muito novo para nós, né? Mas se a gente atravessar as fronteiras do nosso país, se for para os Estados Unidos, por exemplo, a conciliação, a mediação ela é utilizada há muito tempo. Né? Então a gente pode dizer que aqui a gente está mais ou menos uns 20 anos atrasado, se considerado por os Estados Unidos, no quesito da solução consensual, e que esse código de 2015 ele veio, né, colocar uma pedra nesse assunto e falar, olha, isso deve ser incentivado. Para sua prova, você precisa se lembrar que ela pode ser incentivada em qualquer momento do processo. Ah, professor, mesmo quando já tiver sentença, já em segundo grau, pode? Pode. Sempre pode ser incentivada a solução consensual. Aqui embaixo, nós temos o prazo razoável. Prazo razoável diz respeito à duração do processo. A gente sabe que nem sempre os prazos são respeitados por parte, né, dos cartórios, das varas. Né? A parte tem que cumprir os seus prazos processuais, vocês vão ver mais para frente, né, não na parte geral de processo civil, na outra parte da disciplina, vocês vão ver exatamente qual é o prazo para contestar, o prazo para fazer um recurso, se for recurso de apelação, se for embargos de declaração, vocês vão ver tudo isso, podem ficar tranquilos. O que a gente está falando aqui é do prazo da razoável duração do processo. E esse, dentre os princípios, eu devo confessar a vocês, é o que menos é observado, tá bom? Porque, de fato, o judiciário ele é muito demandado, né? A gente tem aí milhares e milhares de processos todos os dias sendo distribuídos e, claro, a máquina judiciária ela não tem, muitas vezes, estrutura, né, para julgar todos aqueles processos dentro de um prazo razoável. Por isso que a gente vê demandas, né, o pessoal que já faz estágio, né, nossa, professor, eu vi um processo de 99, de 2002, lá no escritório. Pois é, então, muitas vezes esse princípio ele acaba sendo um pouco mitigado, mas o que o legislador quis avisar ao judiciário é, presta atenção,
porque né, existe o CNJ que pode fiscalizar a atuação dos juízes, então presta atenção porque você deve tentar ao menos respeitar esse prazo razoável de duração do processo. Indo além, paridade de tratamento. Aqui a gente está falando de autor e réu, ou se tiver mais de um autor, se tiver mais de um réu, todas as partes devem ser tratadas da mesma forma dentro do processo. Quem já faz estágio já está imaginando o que eu vou falar aqui. Mas assim, o que o legislador quis avisar aqui? Vamos supor que no meio do processo, o autor junte um documento e fale, ó, acabei de ter acesso a um documento novo. Olha aqui, juiz. O que o juiz tem que fazer? Tudo bem, o autor trouxe um fato novo, que ele não tinha conhecimento quando do ajuizamento da demanda, então, réu, te dou 15 dias para você falar sobre esse documento e depois eu coloco a minha opinião, tá bom? Então, a paridade de tratamento, o que você tem que pensar é sempre que uma das partes trouxer algo novo, né, algum fato que não tinha sido alegado até então, o juiz deve sim oportunizar a parte contrária para que ela diga o que ela pensa acerca daquele documento. Ok? Vamos além, falando da boa-fé. Essa aqui está em todas, né? Em todas as aulas de direito na faculdade, vocês devem ter escutado a tal da boa-fé. Mas aqui no processo, você precisa também estar atento para alguns detalhezinhos. É claro que você sempre deve agir com boa-fé, não só no processo, né, no procedimento, em todas as áreas da sua vida. Mas, por vezes, o que acontece aqui? Eu vou dar uma dica para vocês da prática. Né? Uma dica não, aquilo que a gente vê, né, que por vezes acontecem nos processos. Existe um recurso que vocês vão ver na parte especial de processo civil com a professora Cris, que é o embargo de declaração. O embargo de declaração, ele não tem custas. Então, de toda a decisão no processo, né, via de regra, vocês vão ver exatamente elas depois, você pode opor embargos de declaração, alegando que aquela decisão ela é contraditória, ela é omissa, contém um erro material, enfim, que pode acontecer alguma coisa naquela decisão ali que você fala assim, ó, juiz, você errou aqui. Só que como você não tem custas, por vezes você está para o lado do réu. E teu cliente fala assim, ó, doutor, me dá aí um ano para pagar, né? Eu vou pagar isso, mas eu preciso de tempo para me preparar, não tenho dinheiro agora. Aí o que o advogado faz? Saiu uma decisão no processo, embargo de declaração. Ah, juiz, você foi omisso ali porque você não tratou tal assunto. Aí o juiz fala, não fui omisso. Aí você fala, então você está se contradizendo, coloca outro embargo de declaração. Aí o juiz fala, não há contradição aqui. Aí você opõe outro embargo de declaração, falando, agora tem erro material. O juiz fala, meu amigo, você está claramente querendo atrasar o andamento do processo, esses embargos são meramente protelatórios, que chama, você só está atrasando o feito, porque não tem custas para embargos, né? Aí você está embargando, dando tempo para o seu cliente. Você não está litigando de boa fé aqui nesse processo, você está litigando de má fé. E o juiz pode aplicar uma multa à parte por estar litigando de má fé, tá bom? É a famosa litigância de má fé. Então, isso aqui, além de ser aquele princípio que permeia todo o direito, especificamente no processo civil, você precisa estar atento à boa fé, porque senão você pode sofrer a penalidade por litigância de má fé dentro do processo. Então sempre será verificado, a maioria das vezes é quando a parte ali, o advogado está travando, não deixa o processo andar, aí pede, eu tenho uma testemunha que mora na Suíça, né? Aquela confusão total, generalizada, só para atrasar o feito. Então, quando o juiz perceber, poderá aplicar as sanções por litigância de má fé. Por isso que eu coloquei aqui esse princípio expressamente para vocês. E aqui, por fim, dentro dos princípios, a gente tem a publicidade e fundamentação. Publicidade quer dizer que, via de regra, todos os processos serão públicos. Todas as pessoas devem ter o direito, a liberdade de ir até o banco dos tribunais e analisar o que está sendo feito, tanto para fiscalizar a atividade da máquina judiciária, como também para utilizar como precedentes para os teus casos. Aí você agora vai dizer, mas professor, não existe aquele segredo de justiça, Às vezes o processo você não consegue ter acesso, o advogado pede, para o estagiário, me dê cópia da íntegra desse processo. Aí você entra no Projude lá, tá em segredo de justiça, O que é isso? Então, existem as exceções sim do segredo de justiça,
que é quando você verifica que as provas juntadas no processo, elas são muito pesadas, podem ofender a honra da pessoa, né? Às vezes pode ser um caso, por exemplo, de um divórcio, né, que houve uma traição por parte do marido ou da esposa, e ele ou ela é uma pessoa pública, e daí tem fotos, né, de cenas horríveis ali. Pode sim um advogado pedir o segredo de justiça para resguardar minimamente a honra daquela pessoa, não é mesmo? Então, publicidade, ela é um princípio, ela deve prevalecer, mas existem os casos em que ela pode ser mitigada, mas ela será mitigada por um bem maior, é pela honra da pessoa, mas via de regra serão públicos os atos. E aqui a fundamentação. Todas as decisões do juiz, elas devem ser fundamentadas. Por quê? Vocês sabem do duplo grau de jurisdição. A parte sempre tem direito a ao menos um recurso. Então, se veio uma decisão que eu não concordo, eu sempre vou ter ao menos um recurso para poder, eu quero que outra pessoa analise esse meu pedido. Porque, pela minha visão, eu tenho direito, aqui você está falando que eu não tenho. Só que para eu poder recorrer dessa decisão, eu preciso impugnar especificamente os fatos da decisão. É demonstrar para a instância superior que, olha, eu discordo disso aqui, porque ele fala nesse sentido, e isso aqui não se aplica no direito, né? Então eu quero que você entenda da outra forma. Para eu poder impugnar especificamente, por óbvio que as decisões devem ser fundamentadas. Tá bom? Então os juízes precisam ter esse cuidado de pegar tudo aquilo que foi pedido pelo autor, tudo aquilo que foi impugnado pelo réu, fazer um cotejo analítico daqueles argumentos e proferir ali a sentença, em primeiro grau, fundamentando o porquê ele está julgando procedente ou improcedente aquela demanda. Ok? Tudo isso que a gente falou já é dentro do processo. Salvo a boa-fé, que ela deve ocorrer antes, durante o processo e depois. Boa-fé sempre deve ocorrer. Mas tudo isso ocorre dentro de um processo. Para que você possa estar dentro de um processo, você precisa saber das condições da ação. O autor, quando ele ajuiza uma demanda, ele precisa cumprir 2 requisitos, que são as condições da ação. Ele precisa ter legitimidade e interesse. O que isso quer dizer? Então, duas condições da ação que você precisa se lembrar na hora da prova: legitimidade e interesse. Legitimidade quer dizer que o autor ele precisa ser parte legítima para configurar aquele polo ativo do processo. Eu não posso ajuizar uma demanda contra uma pessoa, a pessoa fala, não, você está me pedindo 10 mil reais aqui de indenização, mas eu nem te conheço, quem que é você? Fala, não, é que eu esqueci de explicar, eu estou pedindo esses 10 mil porque você lesou um amigo meu lá, e daí para ajudar ele eu estou entrando com o processo. Fala assim, não, meu amigo, você não tem legitimidade, você não é parte legítima para postular essa indenização. Quem é parte legítima é o teu amigo, se ele entende que tem direito. E o interesse, também muito ligado à legitimidade, é você pegar uma norma, uma norma jurídica, contar a tua história e fazer no final aquela assunção do fato à norma. Você pega a norma, conta o fato e fala, portanto, se a norma fala isso e o que aconteceu na minha vida que me lesou é exatamente o que está na norma, eu tenho interesse para estar no processo. O juiz também não tem bola de cristal. Na petição inicial você precisa fazer o histórico dos fatos ali para demonstrar o seu interesse naquele processo, tá bom? Então, sem que a gente cumpra esses requisitos da condição da ação, a gente não entra nesses princípios e nas fortalezas aqui do nosso código. Vamos adiante, então, falar do juiz. A gente falou que eu preciso cumprir essas 2 condições, mas o juiz também tem algumas obrigações, até para que ele garanta a imparcialidade da sua decisão. Se o juiz não for imparcial, como que vai existir boa-fé? Como que o tratamento vai ser paritário se o juiz é uma pessoa que às vezes é irmão da parte contrária? Eu ajuizei uma demanda contra fulana. Aí foi para lá, vamos supor, 8ª Vara Civil de Curitiba, e daí eu vou ver a fulana, a irmã do juiz. Ela fala, poxa, eu cumpri tudo isso aqui para chegar agora no processo e o juiz ser o irmão dela? É claro que não vem uma decisão imparcial aqui, Isso, claro, uma historinha que eu estou contando. Então, também o juiz deve cumprir certos requisitos. E quando o juiz perceber
que talvez ele não esteja apto a julgar aquela demanda, não reconhecendo que ele não tem um padrão ético ali, não é reconhecendo isso, mas aquelas presunções de que, poxa, pode haver uma influência aqui nessa decisão. Existem duas formas de que o juiz pode se afastar do processo, porque entende que ele não é 100% imparcial. São as questões de impedimento e as questões de suspeição. Na questão de impedimento, o caráter aqui é objetivo, ou seja, tem uma presunção absoluta de parcialidade do juiz. É aquilo que é evidente. Professor, mas o que seria evidente? Vamos imaginar aqui que você alugou o seu imóvel, né, para uma pessoa. Essa pessoa não pagou o aluguel. Ele saindo, você quer ajuizar uma ação contra aquela pessoa, cobrando os aluguéis. Tudo bem, você ajuiza a ação, vai para determinada vara civil, você vai olhar, poxa, vou ver quem que é o juiz, né? Vai que eu conheço. Aí você vai ver o nome do juiz, o nome do réu, o nome do juiz. Assim, caramba, meu inquilino era o juiz. E o pior, ele que vai julgar o processo. Aí você vê, é um caráter objetivo, é uma presunção absoluta de parcialidade do juiz. Mas temos também aquelas questões de apenas uma suspeição, né? Ela tem um caráter subjetivo, não é aquela escancarada, evidente como nós tínhamos aqui em cima. É uma presunção relativa de parcialidade do juiz. Então se lembra, o juiz pode se julgar impedido ou suspeito, né? Mas, quanto maior o caráter objetivo, a presunção absoluta da imparcialidade, maior, o impedimento. E no caso de suspeição, é menor esse caráter objetivo, é um caráter subjetivo, e a presunção é relativa apenas. Vamos dar um exemplo. Impedimento, lá do artigo 144 do Código de Processo Civil. Quando for parte no processo ele próprio, nosso exemplo, seu cônjuge, ou seja, sua esposa, ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive. Então veja que esse caráter objetivo ele fica escancarado, né? É o juiz, é a esposa. Aí você fala, professor, acontece muito isso aqui? Veja, nós tivemos um caso recentemente lá no STF, né? A gente tem o ministro Dias Toffoli no STF. E daí ele foi, de um dado momento, nessas operações da Polícia Federal, né, ele era o juiz, né, o ministro, no caso, do STF, que teria que julgar um processo cuja advogada de uma das partes era sua esposa. E daí a parte pediu, né, o advogado da outra parte pediu o impedimento do ministro Dias Toffoli. E daí foi uma discussão, ele entendeu que ele não era impedido porque ela não era, né, a esposa, eles não estavam casados, era apenas uma namorada. Enfim, teve essa discussão, mas para vocês, aqui é só para ilustrar como isso ocorre muito e ocorre inclusive nas cortes superiores, tá bom? Então, impedimento é aquele caráter objetivo. Exemplos de suspeição lá no artigo 145 do Código de Processo Civil. Você é um amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, que receber presentes de pessoas ligadas à causa, tem interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, assim, são aqueles indícios. É o cara, ele é vizinho de uma das partes, o juiz. Ou aqui nessa questão dos presentes, né? O juiz, às vezes acontece, recebe, né, uma caminhonete, né? Recebe um carro luxuoso de presente. Você vai ver quem deu o presente foi um advogado. Daí você vai ver os processos, tem lá uma causa. Então, esse é um caso de suspeição do juiz. Ok, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro esses exemplos até aqui. Nós falamos das fortalezas do Código de Processo Civil nesse primeiro bloco, falamos daqueles princípios que permeiam as nossas fortalezas, as condições da ação por parte do autor, né, de interesse e de legitimidade, e também aquela condição do juiz atuar no processo, que pode ser de impedimento ou suspeição. Impedimento, uma presunção absoluta da parcialidade do juiz, e suspeição, uma presunção relativa quanto à parcialidade ou imparcialidade do juiz. Ok, pessoal? Até o segundo bloco.